algumas dicas importantes para a construção desse prompt, né, desse input, para evitar alucinação, para evitar respostas falsas, evitar, enfim, você ter problemas ali naquilo que você está esperando que o modelo retorne. Então, o primeiro ponto é use linguagem instrutiva, né? Você não precisa florear muito a conversa com o ChatGPT, por mais que aquilo tenha saído muito na mídia, seja nessa direção, não precisa, né? É um modelo de input, processamento e output. Então, você pode utilizar ali linguagem instrutiva. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, escreva algo sobre cachorros, você coloca, escreva um artigo informativo sobre diferentes raças de cachorros e suas características, tá? Instrutivo. Específico. Para ser específico, você tem que evitar colocar, por exemplo, como está nesse exemplo, escreva um poema. Você tem que ser específico sobre o que esse poema, qual é o formato desse poema. Ou outra coisa, evitar imprecisão. Usar termos ambíguos ou imprecisos, né, leva a várias interpretações. Talvez alguns de vocês já tenham visto, né, também na grande mídia, comentários do tipo, não é tão bom, não é tão eficiente, gera resposta ruim, eu coloquei um texto de 5 palavras ali, ele retornou um negócio confuso. O entendimento do que está por trás faz com que você não cometa essas gafes, né? Então, como modelo de linguagem, você precisa ser preciso, você precisa alimentá-lo corretamente de um contexto. Então, sobre um contexto, gere a sequência. E essa sequência ela vai estar coerente com aquilo que eu estou pedindo, né? Então, falando de anatomia do PromptDL, a gente tem perfil, tarefa, etapa para concluir a tarefa, etapas, né? Contexto ou restrições, objetivo e um formato de saída, tá? Isso não quer dizer que você não vai poder utilizar o ChatGPT de uma forma livre e, né, ou até lúdica. Não. O que a gente está colocando aqui é, tecnicamente falando, o uso ideal, principalmente para fins de integração com outras ferramentas, para fins de construção de soluções utilizando o ChatGPT como base, tá? Então, a ideia do perfil seria instruir o modelo a simular uma pessoa ou uma entidade. Por exemplo, imagine que você é um cientista explicando tal coisa. O que seria uma tarefa, né? Sua tarefa é calcular a área de um círculo, ou seja, você define uma tarefa clara. Então, juntando esses dois blocos, você teria, imagine que você é um cientista explicando alguma coisa e a sua tarefa é calcular a área de um círculo. São 2 etapas ali que dividem claramente o teu prompt para que você possa ter uma resposta mais adequada. Etapas. O que seria trabalhar com etapa? Botei aqui um exemplo. Primeiro, encontre o raio. Em seguida, use a fórmula da área. Então, você vai dizendo um passo a passo daquilo que ele tem que executar. E um contexto. O contexto ele vai te alimentar o modelo, o teu prompt, né? Ele é importante para alimentar o modelo daquilo que ele vai se basear como referência para conseguir encontrar uma resposta ideal. Imagina, ele foi treinado com bilhões e trilhões de dados, uma coisa assustadora, e aí você vai fazer uma pergunta aleatória. Então, esse contexto inserido no teu prompt vai guiar, vai filtrar o que ele deve falar, como ele deve realmente gerar essa sequência de textos. E a gente tem aqui, em seguida, objetivo. Não. O objetivo é determinar a área exata de um círculo em centímetros quadrados. Formato de saída. Apresente sua resposta em formato de equação matemática. E aqui eu já trouxe uma instrução daquilo que representa essa anatomia ideal de um prompt para esse tipo de modelo, tá? O que eu quero ressaltar aqui, tá, gente? Por que isso se torna... O que isso é um modelo ideal de prompt, que é uma coisa que a gente vai destacar mais em seguida em relação à engenharia de prompt. Engenharia de prompt está diretamente relacionada com a forma como o modelo é treinado. No relatório técnico do GPT-4, a gente tem lá a explicação sobre o few shot. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só dando uma introdução, que seria construir prompts onde no prompt você insere exemplos daquilo que você quer. Então, quanto mais rico for o seu prompt, mais bem alimentado, melhor vão ser suas respostas. Esse aqui é um exemplo
que diz assim, você é um assistente pessoal especializado em software em Python, sua tarefa é ajudar o usuário na implementação de projetos complexos, usando linguagem, melhoria, crie um web scrap em Python para extrair tal coisa, assim, 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 instale, ou seja, que são os passos, né? Aqui, o objetivo, ele deve ser capaz de lidar com possíveis erros, melhor, isso daqui seria a restrições, né? E aqui o objetivo, extrair informações de produtos de um site de comércio eletrônico, salvar em um arquivo CSV. A saída final deve ser um arquivo CSV. Então, pronto, esse prompt, gente, ele instrui o modelo daquilo que ele deve fazer, como ele deve atuar. Na hora que você diz, você é um assistente pessoal especializado em Python, pronto, ele filtrou os seus contextos, né, para direcionar para esse tipo de cenário que é o trabalhar com Python. Então não basta você entrar no ChatGPT e colocar faça um web scraping. Ele vai gerar respostas e mais respostas até que você realmente tire alguma coisa útil de lá, vai levar algumas interações. Entretanto, se você já começar a instruí-lo seguindo essa anatomia, você vai ter uma probabilidade muito maior de lograr êxito nos seus resultados. E aqui eu trouxe já um outro exemplo. Esses exemplos eu trouxe para que você possa, em seguida, testar. Eu vou até fazer esse teste aqui em relação ao assistente jurídico, né? Você é um assistente jurídico virtual, altamente qualificado, com acesso a um vasto conhecimento em direito e legislação. Então, vamos ver o que ele traz para a gente. Deixa ele trabalhar ali. Então, ele já trouxe... Eu trouxe esse exemplo porque eu vi muitos comentários, inclusive, em relação ao não entendimento, né? não entendimento daquilo que é muito específico do Brasil, como a parte jurídica, ou até mesmo no trabalho com a própria linguagem, com o próprio português, né? Isso não é uma limitação. Se vocês quiserem mais detalhamento sobre isso, a gente pode botar isso numa outra live, mas realmente não é uma limitação. Então, vocês estão vendo que ele está gerando aqui esse material, né? E em uma leitura transversal, você percebe que ele está indo bem estritamente naquilo que foi colocado como prompt. Em uma anatomia de prompt e instruir corretamente o modelo a gerar melhores resultados. E aqui a gente tem o ChatGPT, seu assistente programador. Eu preparei aqui um arquivo, depois o Teoria vai compartilhar com vocês, onde você tem acesso a diversos prompts seguindo, né, essa estrutura de prompt, que vão fazer com que isso te ajude no teu trabalho como programador, se você for um programador, né? Então, para fazer debug de código em Python, debug de código SQL, explicação de código, né? Isso aqui é muito interessante se você quiser construir automações para documentar automaticamente o teu código. É claro que tem produtos, né, no mercado que fazem isso, mas é aquela história. Nesse momento, está acessível para que qualquer um de vocês consiga utilizar também, né? Fazer otimizações de código, então a criação, por exemplo, de um script automatizado para ler o teu repositório e dizer assim, olha, automatize todo ele. Isso é possível, inclusive, com a tecnologia que eu vou mostrar aqui, com o framework, o LangChain, você consegue fazer essas integrações, né? Eu vou rodar aqui um deles, tá? Todos eles seguem essa estrutura, essa anatomia que eu falei. Nesses casos aqui, o prompt é um pouco menor, tá? Porque, apesar de ser menor, ele continua sendo rico de contexto, né? Então, sempre você começa com definindo ali o perfil, né? Definindo ali como ele deve agir, tá? E em seguida você dá o contexto e aquilo que você precisa que ele faça, certo? Deixa eu rodar esse exemplo. Ele terminou aqui. A gente não vai fazer a leitura, que a gente já está bem corrido no tempo, mas seguindo o exemplo, a gente percebe aqui que ele vai gerar uma resposta bem interessante e seguindo aquilo que a gente precisa em relação a esse prompt, tá? Então, o meu grande objetivo em trazer isso para vocês, inclusive em organizar isso em um documento, é tentar desmistificar um pouco desse buzz que a gente fica, desses ruídos que acontecem
nas notícias, falando em relação ao modelo. Eles não devem se prender a ele. Se existem limitações, o ideal para quem é da área é aprender a contorná-las. E existe uma forma bem interessante de contornar essas limitações, fazendo bons prompts, né? Então aqui está apenas a lista dessas observações, vou passar, porque em seguida eu vou querer que vocês, né, exercitem e façam esses testes, tá? Uma pausa bem rápida para dizer, se você não for conseguir ficar todo o tempo dessa apresentação, não se preocupe, vai ficar gravada. E muito mais importante do que isso, me adiciona no LinkedIn, tem dúvida sobre isso, me chama. Como eu falei bem no início da apresentação, tenho me alimentado disso, respirado, bebido esse tipo de conteúdo, essas implementações. Então, tem dúvida, pode me chamar, vai ser um maior prazer te ajudar. Aqui eu botei um link que ele é recheado de prompts para Data Science, né? Para as mais diversas tarefas e workflows. Recomendo que vocês deem uma olhada. Esse outro link, ele mostra aqui uma lista, né, uma curadoria de alguns prompts bem interessantes, baseados ali em perfil. Então, atue como um terminal Linux, né, um tradutor, um entrevistador e por aí vai. Então, acredito que alguns de vocês já viram esses exemplos, mas esse link aqui tem tudo muito bem organizado para que você possa, pelo menos daqui, extrair ali a primeira parte, a segunda parte, que seriam a persona, a task, um pouco do contexto, e aí por diante você consegue evoluir os seus próprios prompts, tá certo? E isso tudo está envolvido na engenharia de prompt. Não sei se vocês já tiveram a chance de dar uma olhada nas vagas que têm surgido nessa área, e vão surgir muito mais, né? O que está por trás da ideia da engenharia de prompt e por que isso daí é tão importante nesse momento? Porque é exatamente isso que vai garantir que o modelo vai gerar respostas coerentes. Imagina, se você não souber como gerar esse input, como que você vai integrá-lo em uma solução, né? Se esse output ele é desconhecido, ou ele não segue um formato, ou ele é imprevisível, né? A imprevisibilidade, em alguns casos dessas respostas, é um problema que existe, tá? Que está sendo contornado com algumas técnicas, mas quando você trabalha melhor os seus prompts, a chance de gerar melhores resultados aumenta, né? E aqui eu trouxe um paper que ele fala de uma técnica para geração automática de prompts. Então, baseado em um prompt que você construiu, o modelo vai melhorar esse prompt e fazer com que ele se torne ainda mais adequado para gerar uma resposta. Como eu tinha comentado, a técnica por trás da engenharia de prompt está diretamente relacionada a como o modelo é treinado. Se o modelo for treinado só com um tipo de estratégia, por exemplo, vamos supor que você fosse treinar um modelo onde ele não consegue entender a ideia do atue como tal coisa, atue como desenvolvedor Python. Um exemplo aqui. Bem, esse prompt não funcionaria, simplesmente, né? Então, ou seria uma parte descartável do teu prompt, ou isso iria causar um ruído na geração do teu output. Então, para que você se insira, para que você consiga ter um bom entendimento, um domínio da engenharia de prompt, você vai ter que explorar técnicas de treinamento, tá? Que aí é um tópico um pouco mais aprofundado, mas também não é tão impossível de ser aprendido e explorado, tá certo? E aqui eu trouxe um link, né? Até faltou colocar aqui o link, que é um prompt guide. Por que eu trouxe esse cara aqui? É um dos materiais mais interessantes que eu encontrei, onde ele traz para vocês as diversas técnicas de prompts, né? Que nem todas essas técnicas aqui, pessoal, elas estão inseridas no modelo, seja no próprio ChatGPT ou nos demais, né? Nem todas. Porém, é aquilo que a gente tem de estado da arte. Ou seja, aquilo que vai ser construído a partir desse ponto vai ser baseado em algumas dessas técnicas, tá? Então,
E esses tópicos sobre as técnicas, né, de engenharia de prompt é o que vão te ajudar a ter maior domínio, né, sobre o uso desses modelos. Recomendo essa leitura. Queria poder fazer uma aula só disso, porque realmente é muito interessante. Tem um ponto aqui que é o React, né? Não tem nada a ver com o desenvolvimento web ou mobile. Tá? React ele tem a ver com a Reasoning in Action. Né? Então, é um trabalho muito recente. E por que eu digo que ele é interessante? Porque a biblioteca que a gente vai estudar hoje, que a gente vai mostrar hoje, que é o LangChain, ela utiliza por trás essa técnica de prompt, que em um super alto nível, basicamente estimula o modelo a racionalizar em cima daquilo que ele está gerando como resposta, né? E um outro ponto interessante é a interação com ferramentas externas. Imagina que você conecte ao seu modelo acesso ao Google, acesso ao Slack, acesso ao teu Internet Bank, né? Acesso ao iFood ou algo assim. E agora você, através de um input, você quer que o próprio modelo decida qual que é a ferramenta que ele deve utilizar, como ele deve utilizar e se ele deve combinar essas ferramentas. Bem, é exatamente isso que essa técnica de prompt faz. Tá? Recomendo fortemente a leitura. Voltando aqui,